absolutamente secundário. Esse assunto absolutamente no sentido de impedir o andamento da reforma. Se você acha que o Moro é mais importante que a reforma, eu não acho. Não sei se o Brasil acha. A reforma pode caminhar simultaneamente. Por que parar a reforma da Previdência? Nós temos que caminhar. O Brasil está esperando, está todo mundo esperando. Façamos as coisas simultaneamente e de maneira urgente. Com a palavra, o deputado Major Vitor Hugo. Com a palavra, o deputado Major Vitor Hugo. Com a palavra, o deputado Major Vitor Hugo. Presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Não. Deputada Jandira. Deputada Jandira. E, ao mesmo tempo, garantir a potência de economia desse texto. Mas eu quero falar aqui de urgência. Houve muitos questionamentos sobre a urgência. Por que a urgência desse tema? Por que a urgência da nova Previdência? Porque são vidas. Para definir uma data de encerramento. A cada reunião a gente fará uma avaliação aqui no plenário. Passa a palavra à deputada Jandira Fegali pelo tempo acordado de 5 minutos. Presidente, em primeiro lugar, quero registrar a importância de que o presidente desta comissão afirme, isso é uma conquista da autonomia da comissão, que não há data para a votação nesta comissão. Acho que isso é uma conquista política diante do que ocorreu ontem, quando o presidente Rodrigo Maia anuncia uma data para a votação nesta comissão. Isso foi um abuso diante de uma comissão que deve funcionar autonomamente. Não é papel do presidente da Casa determinar a data de votação na Comissão Especial da Previdência, chamando uma coletiva à imprensa para isto. Em segundo lugar, presidente, nós tentamos durante toda a semana adiar a leitura do relatório, não por um processo puramente procrastinatório, porque nós achamos que esta semana era uma semana de afirmação da democracia, era uma semana de afirmação do parlamento, diante das denúncias e da divulgação de uma verdadeira mácula da democracia brasileira, pela divulgação que fez o Intercept. Aqui aproveito para registrar a minha solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald e à sua família, diante dos ataques sofridos, mas pior do que os ataques sofridos é o não reconhecimento da veracidade das informações pela parte de alguns que tentam negar a veracidade, quando os próprios acusados nas matérias não negam o conteúdo dos textos, mas era o momento da Câmara reafirmar a sua presença na democracia brasileira e dedicar todo o seu tempo de debate. Peço silêncio aqui do lado de trás dessa sala, porque há uma liderança. Só um pouquinho, deputada Jandira, só para respeitar, eu peço que suspenda o tempo da deputada Jandira. Meus amigos, principalmente as assessorias, nós estamos num momento fundamental do debate mais importante do país, talvez na última década. E nós precisamos ter uma atitude aqui cordata de possibilitar que todos possam falar com o silêncio de todos. Não tem nenhum problema. Você pode, a porta é ali do lado, só é sair um pouquinho, conversar e voltar de novo. Atender o telefone lá fora e voltar de novo. Mas aqui nós precisamos ouvir os deputados e deputadas. Deputada Jandira, eu retorno o tempo de Vossa Excelência. Penso, senhor presidente, que essa semana deveria ter sido uma semana completamente dedicada ao debate fundamental da democracia brasileira. Deveria ser o debate de todos os parlamentares, independente de situação ou oposição, debater os mecanismos de investigação, a convocação do senhor ministro, a discussão do afastamento do ministro, dos procuradores, até porque o ministro que tem que ser investigado não pode ter abaixo dele a Polícia Federal que investiga, muito menos os procuradores serem mantidos nesse cargo. Isso é um problema da democracia. É um precedente grave para a democracia o que foi divulgado. Então não era uma questão de oposição e situação, era um problema grave. Então nós deveríamos ter dedicado e não deslocar o foco para um debate da Previdência, para tirar do foco a questão Moro, a questão Dallagnol,
que esse sim deveria ter sido o foco. Isso é grave, teve repercussão na soberania do voto popular, na democracia brasileira, na condenação de pessoas e na repercussão para outros, e que ainda aparecerão, apenas tem 1% divulgado. Ainda virão mais coisas. E nós precisamos ter muito cuidado, porque está em curso um conluio dentro do sistema de justiça de juízes e procuradores. Isso macula a imagem da justiça brasileira, macula a imagem do Ministério Público Federal, da Suprema Corte, da defesa, que precisa ter espaço igual à acusação, muito grave. Por isso, nós tentamos, durante toda a semana, sustar a pauta da Câmara, e conseguimos da pauta da Câmara, sustar os debates para não tirar do foco aquele que é o debate principal. Esse é o debate principal da Câmara, do Parlamento brasileiro, que foi agredido por este senhor Moro durante 4 anos, criminalizando a política. Nós não estamos aqui para esconder corrupções. Os verdadeiros corruptos têm que ser punidos, mas inocentes foram punidos sem ter culpa, sem ter prova, e provas e foram forjadas, processos fraudulentos foram construídos para acusar, denunciar, prender, institutos de delações premiadas e outros tantos que nós sabemos. Portanto, nós não deveríamos sequer estar discutindo outros temas que não fossem os temas da democracia brasileira. No entanto, chegamos aqui, estamos no debate. Na verdade, hoje teremos apenas a leitura do relatório. Mas não posso deixar de fazer a crítica do que ocorreu ontem. Ontem ocorreram 2 fatos que consideram graves. É necessário que o Parlamento estabeleça regras éticas, independente das nossas divergências. E quero aqui, senhor relator, me dirigir a Vossa Excelência com todo respeito, mas dizer que não foi correto o comportamento de Vossa Excelência ontem conosco, na minoria. Vossa Excelência foi até nós, porque nós combinamos, Vossa Excelência, inclusive, pediu também a reunião e nós pedimos. Vossa Excelência ficou conosco um tempo pequeno, disse que muito pouco para nós esclareceu do seu relatório, mas percebemos que os pobres ainda pagarão a crise e essa reforma. Nós percebemos que os pobres pagarão muito, mas nos pediu para não falarmos com a imprensa, e que o senhor também não falaria com a imprensa. E saiu correndo de lá, dizendo que ia para uma reunião com outros partidos. E correu de lá para uma coletiva, relator. Uma coletiva. Quando nós vimos isso, nós fomos correndo para lá. E estava sendo anunciado ali uma concertação da casa. Quero dizer e declarar aqui, não houve concertação com a casa. Nós não participamos de nenhum acordo de conteúdo, nós não participamos de acordo nenhum de conteúdo desse relatório, nós não temos compromisso com o conteúdo desse relatório, nós somos contra a reforma da Previdência. Amanhã é uma greve da sociedade brasileira, demonstrando que a maioria da sociedade é contra. Só para concluir, presidente. Deputada Jandira, eu vou lhe dar 10 segundos, mas nós não vamos abrir essa concessão, ok? 10 segundos. Apenas declarar, presidente, que nós vamos apoiar esta greve da sociedade brasileira, que é contra esta reforma, e trabalharemos na obstrução da votação, seguindo o procedimento dos debates. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Antes de passar para o próximo líder, que é o deputado Vitor Hugo, eu passo a palavra ao relator. Bom dia a todos. Só para recolocar a verdade no seu devido lugar, não há nenhum compromisso de não vá à imprensa, não fale à imprensa. Isso, Jandira, eu revelei a vocês numa reunião boa parte do relatório. Nós fizemos uma boa conversa, falei do BPC, falei de tudo que essa casa sempre nos cobrou, inclusive a vocês. Agora, não era justo que uma reivindicação feita por vários líderes que estão apoiando a reforma fosse anunciada numa reunião com vocês. O mérito era deles. Vocês somam, mas eles são a favor da reforma. Eles lutaram por isso. E o que foi revelado foi o BPC, foi o acordo com os governadores. Foi isso que eu revelei na reunião. O entendimento que teve com os governadores. Esse que foi o entendimento. Não teve... Então, eu lamento, mas é importante que a gente restabeleça a verdade. Esse assunto absolutamente secundário.
esse assunto absolutamente no sentido de impedir o andamento da reforma. Se você acha que o Moro é mais importante que a reforma, eu não acho. Não sei se o Brasil acha. A reforma pode caminhar simultaneamente. Por que parar a reforma da Previdência? Nós temos que caminhar. O Brasil está esperando, está todo mundo esperando. Façamos as coisas simultaneamente e de maneira urgente. Com a palavra o deputado Major Vitor Hugo. Com a palavra o deputado Major Vitor Hugo. Com a palavra o deputado Major Vitor Hugo. Presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Não. Deputada Jandira, olha, eu não vou, rapidinho, só um pouquinho, pessoal, só um segundo, eu não posso negar questão de ordem, mas eu posso negar questão de ordem que não tenha fundamento regimental. Então eu peço que Vossa Excelência se atenha exclusivamente à questão de ordem e que eu, de forma constrangida, cortarei o microfone se não for uma questão de ordem regimental. Questão de ordem apenas é 1 minuto, presidente. Eu não quero nem 3 minutos. Apenas dizer que não é aceitável. Qual o fundamento regimental, deputada Jandira? Presidente, deixa eu... 95 não. O 95 ele apenas disciplina a questão de ordem, deputado. Presidente, pelo menos escute, deputado Marcelo. Não, peraí. Deputado Guimarães, peraí. Se eu pelo menos escutar, todos pedem questão de ordem, eu escuto 3 minutos um tema que não é questão de ordem e nós inviabilizamos a reunião. Vamos ser razoáveis. Uma pessoa. Eu fui citada como mentirosa, presidente. Claro. Aí não dá. Marcelo, vamos Não. tocar. Não, eu fui... Deputada Jandira, eu vou dar um tempo para Vossa Excelência procurar o dispositivo regimental e fundamentar. Enquanto isso, o Major Vitor Hugo tem a palavra. Artigo 74, inciso 7, presidente. Major Vitor Hugo tem a palavra e já, após o Major Vitor Hugo falar, eu passarei a palavra a Vossa Excelência. Pois não, então faça a sua... Questão de ordem, artigo 74, inciso 7. O senhor relator, e aqui todos os líderes da oposição vão falar que estavam na reunião. O relator pediu na reunião para que a gente não falasse com a imprensa, e ele próprio, e eu perguntei, o senhor também não vai falar? Eu também não vou falar com a imprensa. Existiu um pedido que a gente não se explicitasse com a imprensa, até porque ele falou muito pouco do relatório. Nunca nós pedimos a ele que falasse acordo deles com outros partidos. Nós fizemos várias questões a ele sobre o relatório e ele não explicitou suas posições. E nós não forçamos essa barra para que ele dissesse... Qual é a questão de ordem, deputado Jandira? É a explicitação do 1 minuto que ele disse. A questão de ordem é repor a verdade. É o que o artigo 74... Não repus, não. Ele disse que estava repondo a verdade. Quem está repondo a verdade sou eu. E os outros líderes vão dizer isto. Qual a questão de ordem, senhor presidente? A questão de ordem é repor a verdade. Eu nunca desrespeitei este relator, tenho uma relação ótima com ele, sempre tive. Agora, dizer que está repondo a verdade e me desmentir de público não vará. Ele pediu para não falar com a imprensa e nós tivemos o cuidado de não fazê-lo, e ele saiu de lá correndo para ir para uma coletiva e explicitar pontos do relatório. Isso não foi ético conosco, e ele não podia ter colocado pontos do relatório antes de falar com esta comissão. Isso desrespeitou a comissão e desrespeitou a todos nós. É isso, presidente. Ok, deputada. Questão de Vossa Excelência é uma questão relacionada a direito de resposta no caso de acusação. Eu entendo que não existe. Vossa Excelência até já se manifestou. A questão de ordem está prejudicada. Eu passo a palavra. Está prejudicada porque Vossa Excelência já fez as suas justificativas e a palavra está concedida ao deputado Major Vitor Hugo. Bom, senhor presidente, queria inicialmente dizer que reforçar suas palavras do momento crucial que nós vivemos nesse colegiado aqui. É verdadeiramente um momento fundamental. A nossa fala vai ser breve para basicamente pontuar, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, que junto com o relator e com todos os membros aqui desta comissão construíram um plano de trabalho que possibilitou uma construção de um debate que eu tenho certeza será expresso agora quando a leitura do relatório do deputado Samuel Moreira,
cuja abertura, profundidade, dedicação e esmero eu também faço questão aqui de ressaltar. E, particularmente, temos a certeza da qualidade do relatório que será lido em poucos minutos. Queria ressaltar também aqui, certamente, que o assessoramento da consultoria legislativa aqui presente, a Vossa Excelência, foi crucial, acompanhei os trabalhos e queria parabenizar a todos os consultores que ajudaram Vossa Excelência. Reforçar muito rapidamente a confiança que o governo tem e que tem certeza o país tem no ministro Sérgio Moro, que já se pronunciou voluntariamente para vir ao Senado na semana que vem, na Comissão de Constituição e Justiça e na Câmara dos Deputados, na nossa CCJ, também no dia 26, tem certeza, aos moldes do que o Presidente da República tem feito. O país confia em tudo aquilo que o ministro Moro fez diante da magnitude dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que foram feitos no nosso país. Então, reafirmar aqui a nossa confiança no ministro, na certeza de que também a aprovação dessa previdência vai permitir que nós avancemos em outras pautas importantíssimas para o país, como a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, as privatizações e tantas outras pautas já anunciadas pelo governo. Então, nesse sentido, na esperança de construir uma previdência mais justa, solidária, sustentável e equilibrada, parabenizo a todos nós por chegarmos a esse momento e, de modo especial, ao nosso relator. Muito obrigado. Obrigado, deputado Major Vitor Hugo. Com a palavra, o deputado André Figueiredo, pela liderança do PDT. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, colegas deputados e deputadas. Na verdade, nós... A deputada Perpétua Almeida, pela liderança do PCdoB. Desculpa, antes da deputada Perpétua, a deputada Joyce, pela liderança do governo. Desculpa, é que eu pulei a ordem. Senhor presidente, senhor relator, eu quero começar aqui agradecendo o trabalho e empenho de vocês nesse texto, nesse tema, que é tão fundamental para o país. Agradecer também aos líderes que, em conjunto, ajudaram a encontrar algumas soluções para adaptar o texto, dar conforto aos parlamentares que ainda não estavam engajados nessa proposta e, ao mesmo tempo, garantir a potência de economia desse texto. Mas eu quero falar aqui de urgência. Houve muitos questionamentos sobre a urgência. Por que a urgência desse tema? Por que a urgência da nova Previdência? Porque são vidas, porque é a geração de emprego, porque são investimentos, porque é a garantia que os aposentados de hoje continuem recebendo seus benefícios e aqueles que ainda vão se aposentar tenham esse direito garantido. Alguns dados que eu queria compartilhar rapidamente com os senhores. Criação de emprego, projeção do Ministério da Economia, com a aprovação da reforma, teremos a criação de quase 8 milhões de empregos em comparação com o cenário sem a reforma. Aumento de renda. Com a nova Previdência, a renda per capita aumenta em média R$ 2.500 por ano. Em 2023, com a nova Previdência, o país atingirá uma taxa de crescimento do PIB de, em média, 3,3%. Distribuição de renda. Os mais pobres são os mais beneficiados com a nova Previdência. Dívida e taxa de juros, senhor presidente. Em 2023, com a nova Previdência, a dívida do governo será de 76%. Sem ela, 100% do PIB. Eu estou falando de 100% do PIB. É algo esquizofrênico do ponto de vista econômico. Essa reforma é corajosa, combate a desigualdades, sendo que quem ganha menos, paga menos. Essa reforma, senhor relator, é responsável. Garante a sustentabilidade do nosso sistema previdenciário. Essa reforma é justa, porque o rico se aposentará com a mesma idade do pobre. Isso é justiça. Essa reforma é respeitosa. Ela reconhece os direitos adquiridos. Ela prevê regras de transição. E essa reforma é transparente. Está sendo construída com amplo debate público e pela via democrática, com amplo debate aqui dentro desta casa. Eu confio nesse parlamento. O povo brasileiro confia nesse parlamento. Essa responsabilidade está nas mãos de todos nós. Base, independentes, oposição, de cada parlamentar que chegou aqui através da vontade do povo. Essa não é a hora de nós colocarmos ideologias à frente das necessidades do povo brasileiro.
Portanto, eu creio que construiremos juntos o melhor texto a ser aprovado lá em plenário, com todas as contribuições que o nosso relator está trazendo e com outras tantas que chegarão no plenário, para que nós, de fato, possamos aprovar a melhor previdência para esse país. Muito obrigada, senhores. Com a palavra, a deputada Perpétua